Oi pessoal, Sérgio Bento, PS82 Português, PS82 Português. Tive no Brasil 2 semanas, inclusive vou fazer um vídeo a respeito de uma das revelações que eu tive durante um café da manhã com uma pessoa lá no Brasil, lá em São Paulo. E vou falar a respeito desta... E quando eu digo assim, revelação, estou falando mais a respeito de algo que Deus falou a mim claramente em um segundo, que eu creio que é incrivelmente importante que a igreja entenda a respeito do arrebatamento e da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, depois desse vídeo, talvez hoje mesmo, hoje é quarta-feira, abril 26 de 2023, talvez hoje mesmo ou esta semana ainda, eu vou colocar este segundo vídeo. Mas hoje a gente vai considerar o terceiro dia, terra seca, plantas e sementes. Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus a terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã do terceiro dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Ou seja, depois que houve a separação entre as águas de cima com as águas de baixo, através do firmamento, terra, porque a gente fala terra e a gente pensa nessa terra, que é barro, né? Mas a terra ainda era uma bola de água. A terra ainda era uma bola de água. Então Deus fez a separação das águas e águas. Agora existem as águas lá de cima, que estão sendo seguras pelo firmamento, e sobre essas águas está a habitação de Deus. Debaixo desse firmamento, ou debaixo das águas de cima, tem esse firmamento que é o que segura as águas de cima, e esse firmamento, como vocês sabem, Shamaim, que significa céus, que também é esse universo que nós temos, incluindo a nossa própria atmosfera. Mas a Terra, então, era uma bola de água, e Deus faz um movimento linear, kawar, um movimento linear de objetos que têm massa. Ou seja, o que tinha massa? O que tinha massa era a terra, né, o barro, vou dizer terra, barro, mas a terra, água. Então Deus faz essa separação, e ele ajuntou debaixo dos céus num só lugar, e então apareceu uma porção seca. Ele diz, e assim se faz. É muito interessante que essa palavra ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e então a porção seca aparece. É muito interessante porque me leva a pensar lá no princípio, quando o Espírito de Deus estava ou pairava sobre a face do abismo. Porque lá, se você se lembra, eu falei a respeito de que aquilo significa como se o Espírito trabalhasse na função de um incubador, ou uma incubadora, preparando essa massa, a terra que havia sido criado no princípio, para que outras coisas fossem criadas dela. Okay? Aqui, o que a gente vê nessa palavra, ajuntem-se, é a ideia de ter esperança, ou tenha esperança. Ou seja, a gente toma a criação como algo linear, dia 1, 2, 3, 4, 5, e a gente não vê muitas vezes da perspectiva divina que quando Deus começou a criação, na mente de Deus tudo já havia sido feito. É como um arquiteto, ok? Um engenheiro, mas um arquiteto.
o arquiteto ele faz um plano completo do edifício, junto com engenheiros e outros profissionais. Mas ele faz o projeto completo de um edifício, então começa a construção, mas ele já tem a visão total do projeto que ele ou ela está trabalhando. Então o que acontece? Quando Deus faz essa junção das águas debaixo do céu e então também aparece a porção seca, é como se Deus tivesse a esperança. E esperança aqui não significa o mesmo que significa para nós de esperar por algo, como, eu tenho esperança que isso aconteça. Não. É a expectativa de que nesse processo da criação, essas águas e essa terra também vão ser usadas no processo de finalizar a criação. Então, Deus criou algo do nada, mas uma vez que ele criou algo, a maioria das coisas, pelo menos em relação a essa terra que nós vivemos, a maioria das coisas vem da terra. Então tinha essa esperança como uma expectativa, e como eu digo aqui, um foco de antecipação em um evento futuro. Ou seja, Deus criou todas essas coisas, ou seja, a separação das águas, a junção, ou a aparição da porção seca, que é esse barro, essa terra seca. E aí então disso vem a ideia de que ele já tinha em mente, como o arquiteto que já fez toda a maquete do prédio a ser construído, Deus já tinha toda a ideia daquela criação completa. Isso é maravilhoso, porque assim como Deus tem, ou deixa-me dizer assim como Deus tinha toda a ideia da criação do mundo, hoje Deus tem toda a ideia, todo o conceito, toda a história, do princípio ao fim, de toda a história dessa terra, desse universo. Ele está no controle de todas as coisas, porque ele é o Criador. A minha tese no meu mestrado em teologia foi no livro de Jonas. E quando perguntam lá para Jonas, quem é o teu Deus? Porque a gente está aqui nesse mar que está a ponto de afundar o nosso navio, e estava cada marinheiro buscando o seu próprio Deus, e Jonas dormindo, e acordam Jonas e pergunta: Jonas, quem é você e quem é o teu Deus? E diz assim: meu Deus é o Criador dos céus e da terra. Meu Deus é o Criador. Quando você, ou no Antigo Testamento, se refere a Deus como o Criador, significa o Deus que é sobre todos os deuses. E sim, outros deuses existem. Isso vai ser para o futuro. Não obstante, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, altíssimo, todo-poderoso, sobre todas as coisas. Esse é o Deus que tinha a ideia de toda a criação, do princípio ao fim, e tem a ideia na mente dele de toda a história da humanidade, incluindo a sua vida, incluindo a minha vida, incluindo a vida da igreja, de Israel, de todo esse mundo, de todas as nações. Ele está no controle de todas as coisas. Mas diz assim, Gênesis 1:11, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele ou nela, sobre a terra. E assim se fez. Com exceção de algumas coisas nessa história da criação, a maioria das coisas em relação a essa terra vem da terra. Agora, a lua não veio da terra. O sol não veio da terra, a luz não veio da terra, os luminares não vieram da terra, mas todas as outras coisas que estão sobre essa terra, dentro dessa terra, debaixo dessa terra, seja terra, barro ou águas, foram basicamente produzidas desde, ou como fonte, a própria terra. Isso é incrível, porque, novamente, o Espírito Santo estava trabalhando lá na matéria-prima como um incubador, uma incubadora. E aí então, quando se faz a junção das águas e aparece a terra seca, existe aquela antecipação, aquela expectativa de que outras coisas no futuro vão acontecer, e no versículo 11 já começam a acontecer.
Aí o que acontece? Essas ervas têm que dar, eu coloquei lá a palavra yielding. Yielding é um processo natural de que, nesse caso, a semente aparece naturalmente das plantas. Nesse caso, semente e árvores frutíferas. O que a Monsanto e outras empresas no agronegócio estão tentando acabar com as sementes nas plantas. Por quê? Porque eles querem ter controle de sementes manipuladas geneticamente e então ter controle sobre o alimento, comida, no mundo. Isso todo mundo sabe que eles já estão fazendo. Os chineses estão comprando terra no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África, Austrália, e estão comprando terras de fazendas, terras de produção de alimento e acabando com tudo. Então, o que nós vamos ter no futuro, na realidade, porque esse é o plano de Satanás, e Deus está no controle. Satanás tem um plano, ele está abaixo da autoridade de Deus. Mas o plano é basicamente acabar com a comida, acabar com as sementes nas plantas, nas árvores frutíferas e tudo isso, para que então a elite de poder que controla o mundo, essa elite então possa ter controle da alimentação, controle de quem come e não come, e com isso a gente vai ter mortes aos milhões e bilhões. E isso está em Apocalipse, que a gente também vai ver no futuro, quando a gente estude certas partes de escatologia. Mas aqui, nesse caso, quando Deus criou todas essas coisas, ele cria então relva, ele cria ervas, ele cria árvores, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Mas uma observação aqui a respeito da palavra zarar, que é den, espalhe a semente sobre o solo arado. É interessante que, de alguma maneira, eu não posso nem imaginar como essas sementes foram colocadas, né, na terra, na porção seca quando apareceu. Então não significa que nada mais apareceu assim, mas o que apareceu foi de uma certa maneira, pela palavra de Deus, as sementes foram lançadas, árvores nasceram, e aí então a terra que já tinha sido cuidada pelo Espírito Santo e pela obra de Deus quando fez a junção das águas e apareceu a porção seca, aí as árvores começaram a crescer. Mas existem duas classes de plantas. Então, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. Sexo existe além do sistema binário de feminino e masculino, ou seja, sistema binário é dizer, existe macho, existe fêmea. Esse é o sistema binário. Sexo existe. Sexo é objetivo. Mulher tem vagina, homem tem o pim-pim, o pênis. Então o que acontece? Sexo existe. Agora existe esta grande discussão a respeito de gênero. Ou seja, homens que têm os seus órgãos masculinos querem ser mulher, ou de vestimenta, ou através de operações cirúrgicas. E mulheres que querem ser homens, se vestindo como homem ou fazendo certas alterações físicas através da cirurgia. Alguém disse assim, ainda que todas essas cirurgias sejam feitas, leis sejam passadas, e homem pode se chamar mulher, e mulher pode se chamar homem, alguém disse assim que se a Terra existir, vamos dizer, 1 milhão de anos de agora, e então os arqueólogos fazem escavações e encontram ossos de um homem que fez cirurgia de mulher e uma mulher que fez cirurgia para ser homem. Quando eles façam as escavações e olhem o que sobrou daquela pessoa ou daquelas pessoas, o que vai sobrar são os ossos. Então, o que vai acontecer? Quando você vê uma arcada óssea de um homem, você vê uma arcada óssea de um certo formato. Isso é cientificamente provado. Quando você vê uma arcada óssea de uma mulher, você vê uma arcada óssea especificamente formada, e isso também é cientificamente provado. Quem trabalha em investigação de crimes,
que infelizmente aconteceu um assassinato e encontra um corpo e o corpo já está completamente decomposto, que você não pode determinar nada a não ser olhar para o osso e fazer uma análise do osso, ali se determina se é homem, se é macho, se é fêmea, ou seja, homem ou mulher, e aí então há algumas outras coisas que acontecem. Mas não tem como dizer assim, porque fez uma cirurgia na carne, porque toda cirurgia de modificação de sexo não é feita completamente em osso, é feita basicamente na carne, e se você quiser ver, você pode olhar essas cirurgias que são horríveis, pelo menos para mim, para olhar, eu não sou médico. Então, o que acontece é que você vai ver que existem essas cirurgias, e essas cirurgias então são feitas na carne. Os ossos não são necessariamente cortados, mutilados ou o que seja. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos querer comparar o ser humano com nenhum outro aspecto da criação de Deus, com nenhuma outra espécie, seja de planta ou seja de animais. Eu digo isso porque, cientificamente falando, as plantas podem ser dioicas, eu espero que eu esteja falando o termo correto aqui, dioicas, o que significa que cada planta é distintamente feminina ou masculina. Okay? Então, tem a plantinha com a vagina e tem a plantinha com o pênis. Não é assim. Tem uma planta feminina e uma masculina, e o passarinho vem, pega daqui, põe ali, e aí, pum, nascem outras plantinhas lá. Agora, existem plantas que são monóicas, ou seja, possuem flores, são flores que possuem a parte masculina e a parte feminina na mesma planta, nelas mesmas. Então elas não necessitam de nenhum passarinho que venha lá e ajude elas a reproduzir, porque elas mesmas podem se reproduzir, porque elas têm o que é feminino e masculino nelas mesmas. Mas isso é a natureza. E nós somos partes da natureza, mas a natureza se distingue pelas espécies que tem. Então a natureza não é homogênea. As espécies são homogêneas, segundo sua espécie. Então você não vê, por exemplo, uma árvore de maçã dar uma laranja. Uma árvore de figo dar uma uva. Não existe. Não importa o que aconteça, você pode fazer o que você quiser. Não sei se for manipulação genética no laboratório. Então, por isso que eu faço essa distinção. O que nós vemos é que quando a relva foi criada, as ervas, as árvores, elas foram criadas de uma maneira diferente do ser humano. Então, as árvores, certas plantas, certas ervas podem ser masculinas e femininas, ou masculinas ou femininas, e podem ser masculinas e femininas, ou seja, plantas distintas com sexos diferentes, ou uma planta única com os dois sexos. Isso existe na natureza e nós não podemos negar. Tá aí para todo mundo ver. Que não é o caso necessariamente do ser humano. Ok? Do ser humano. Agora, você vê aí embaixo que tem uma pergunta. Plantas têm vida? A resposta curta é não. Planta não tem vida. Agora, aqui está uma pessoa que ama a natureza. Aqui nos Estados Unidos tem uma expressão que diz assim, tree hugger, ou seja, uma pessoa que abraça as árvores, né? São muitos ativistas pró-natureza e tudo isso. Eu não sou ativista pró-natureza, mas eu sou pró-natureza. Ou seja, eu creio que o homem está judiando da natureza, está acabando com a natureza. O homem, as corporações preferem, e até mesmo governos, preferem destruir a natureza por causa de dinheiro ou por causa de poder. Eu amo a natureza é linda, as árvores são lindas, as ervas, os animais são lindos e deveriam ser mais cuidados. Infelizmente não são. Agora, em relação às plantas especificamente, as plantas não têm vida. As plantas têm existência. Mesmo porque a gente vai ver a frase seres viventes no futuro da criação. Pode ser no próximo dia 4 ou dia
5, mas a gente vai ver que seres viventes foram criados posteriormente. Isso é importante de entender, que as plantas não têm vida, porque Deus fez as plantas para a alimentação de Adão e Eva. Se a planta tivesse vida, no conceito de vida que nós temos, assim, eu tenho vida, eu estou respirando, você está respirando, se você está me ouvindo e está respirando, está me vendo, talvez você não está me vendo, só me ouvindo, mas você tem vida. Planta não tem vida nesse aspecto. O que a planta tem é um aspecto de existência, porque se tivesse vida, nós sabemos que, por exemplo, hoje, se você vai aqui fora e você pega uma planta qualquer aqui e você arranca uma folha dessa planta, você matou essa folha, como nós falamos, né? Ou se você pegar uma árvore e você cortar a árvore, você matou a árvore. É a expressão que nós usamos. Mas biblicamente falando, tecnicamente falando, é uma expressão incorreta. Planta não tem vida e planta não pode ser morta. Porque se planta fosse considerado uma espécie que tem vida e Adão fosse lá e arrancasse uma planta, a possibilidade é que Adão já estaria produzindo morte no Éden, ou então morte não existia ao ponto que ainda que a planta tivesse sido arrancada, ela mantinha sua vida. O que não faz sentido, progressivamente falando, porque Jesus lá em João 15, por exemplo, vai dizer assim que se o galho não está conectado com a árvore, ele morre. Então essa ideia de desconexão já existe no sentido de que para uma planta ser considerada viva, ela tem que estar conectada com a fonte de vida, que é a árvore. Então para uma folha, deixa eu repetir aqui mesmo, para uma folha, um galho ter vida, tem que estar conectada com a árvore, ok? Então nós vamos continuar usando a palavra vida e morte, simplesmente porque é a maneira que nós nos comunicamos, e sinceramente não existe outra maneira de falar. Não obstante, tecnicamente falando, biblicamente falando, planta não tem vida. Elas somente existem. Existiam no Éden, por isso que Adão e Eva podiam comer delas, e existem depois do Éden. No Éden elas viviam e viviam e viviam. Depois do pecado elas vivem, e como todas as outras coisas, usando a palavra que tecnicamente está incorreto, elas morrem. Então eu espero que você possa entender esta distinção. Nós não temos necessariamente outras palavras para usar para plantas, a não ser elas estão vivas ou elas estão mortas, mas tecnicamente falando, vida, ser vivente foi criado posteriormente. Okay? Não obstante, ainda assim, eu creio que a natureza deveria ser respeitada, e agora ela não é respeitada. E nós estamos pagando preço. Nós estamos pagando preço. A evolução da tecnologia, muita gente está falando aí de carro elétrico, é a solução para o problema global a respeito de emissão de gás carbônico, blá blá blá, e ninguém fala a respeito de todos os outros problemas que os carros elétricos vão ter. Por exemplo, de onde vem a eletricidade dos carros elétricos? De onde vem? Das plantas de eletricidade. Então elas vão ter que trabalhar muito mais, porque agora elas têm que prover eletricidade para as casas e também para os carros. De onde vêm os metais dos quais são feitos as baterias dos carros elétricos? Não vem lá do Congo, uma nação pequena que tem uma grande quantidade de um certo metal que está sendo completamente destruída. As pessoas estão trabalhando baixo condições horríveis e estão morrendo à torta e à direita. E depois que o carro, as baterias no carro têm
toda a sua vida, vão ser 5, 6, 7, 10 anos, elas têm que ser trocadas. E para onde elas vão? Sabe para onde eles jogam? Sabe onde eles jogam essas baterias velhas que não têm uso para absolutamente nada? Lá na Etiópia, na África. Ninguém fala a respeito disso. Então, as soluções que são dadas para a questão da natureza não são soluções, elas são coisas paliativas, né? São band-aids no câncer. A verdade é que não tem solução. Okay? Não tem solução. Porque a Bíblia diz que não tem solução. O mundo vai ficar pior e a solução é quando Jesus venha e aí ele vai então refazer todas as coisas. Mas até lá nós temos que ser bons mordomos do que Deus nos dá. E aqui eu não estou falando nada mais da tua casa, do teu dinheiro, da natureza que Deus nos dá. Nós temos que cuidar melhor da natureza que Deus nos dá. Ame e abrace uma árvore, plante uma árvore, plante uma plantinha. É lindo, é maravilhoso, é gostoso você estar em contato com a natureza, tá bom? Ok, vamos lá. Aí a terra, pois, produziu relva. Ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. É interessante que Deus fala que é bom, mas ele não diz que é perfeito. É bom, mas não é perfeito. Então, a criação, os 6 dias da criação, porque no 7º dia Deus descansou, nada é perfeito. Tudo é bom. Porque perfeito não tem erro. E se perfeito fosse considerado como a perfeição de Deus, então Adão e Eva não teriam caído. Então, até mesmo a criação de Adão e Eva é algo bom, mas não é perfeito. Agora, interessante é que viu Deus que isso era bom. Ele viu. Esse viu, que é a palavra julgamento baseado na percepção, ou seja, ele fez tudo. Você lembra que ele teve a ideia? Aí ele fez tudo. Aí depois que ele fez tudo, o que ele faz? Ele observa. Ele olha. Deixa eu dar uma olhada no que eu fiz. Deixa eu dar uma olhada para ver se está faltando alguma coisa. Não. Quando Deus fez da primeira vez e da primeira vez estava certo. Ok? Aí ele olha e ele fala assim, isso é bom. Quando ele olha, ele passa um juízo. O que é muito interessante, porque ele passa um juízo sobre o que ele mesmo fez. É interessante porque então vem um conceito de Deus ser seu próprio juiz. Por isso que ele é justo. Porque ele é obrigado pela natureza da sua própria existência como ser divino, e não somente um ser divino, o top, né? Deus dos deuses. Ele é obrigado a ser justo e tudo que ele faz ser bom. Agora, o que é interessante é que essa palavra aparece lá em Gênesis capítulo 6, versículo 2, que a gente vai considerar, e eu estou morrendo aqui para poder chegar lá em Gênesis 6 e poder falar a respeito dos gigantes e falar um monte de coisa que vocês vão ficar assim, alegres de saber e de outra maneira assustados por saber, mas essa é outra história. Essa palavra é usada em Gênesis 6:2 quando os que são chamados anjos caídos, e quando eu chegar lá eu vou falar quais são os nomes deles em realidade, quem são eles. Não são anjos caídos, é outra coisa. Mas vamos usar essa palavra porque a Bíblia mesmo usa anjos caídos para certos deles, mas não para todos. Esses anjos caídos viram as filhas dos homens e viram que elas eram atrativas. Uau! O que é interessante é que Deus viu, e isso é um atributo divino de ver e julgar baseado na percepção que um tem. E esses seres de Gênesis capítulo 2, eles também viram, e é interessante que eles têm o mesmo atributo de Deus para julgar baseado na percepção, e a então declarar que as mulheres, as filhas dos homens, eram lindas, eram
atrativas. Tem tanta coisa que falar a respeito disso, mas eu tenho que ser paciente e tenho que esperar até chegar lá, porque a gente precisa dessa fundação. O que aconteceu depois disso é que foi a tarde e a manhã do dia 3º. E no próximo vídeo nós vamos ver como Deus continua a sua criação. Nessa criação de 6 dias, mas o 7º de descanso, que nos deixa ver o plano de Deus para esta humanidade. Deixa eu já dizer para você aqui. Deixa-me dizer para você aqui. Algumas vezes as palavras ficam... Nós não temos muito tempo. A igreja não tem muito tempo. O arrebatamento está às portas. E aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está santo, santifique-se mais. Nós não temos muito tempo. Até o próximo vídeo.